eu quero fazer 12 reparos importantíssimos. Há mais ou menos 2 meses, né, um curso que eu estou fazendo, é um curso muito profundo mesmo, de espiritualidade. Espiritualidade é bem diferente de religião e religiosidade. O mestre que nos ensina disse, por incrível que pareça, que nós somos movidos pelo inconsciente. E aqui está a prova disso. E o meu querido amigo e irmão, amigo dessa casa, nosso irmão Eusébio. No folder tem Eusébio Queiroz. E o nome dele é Eusébio Raimundo da Silva. Onde eu achei esse Queiroz? Isso é para mostrar a vocês que muitas das nossas ações elas são feitas e expressadas pelo nosso inconsciente. Liga em nós o automatismo pela falta de reflexão. Por isso que a gente recomendou vigiar e orar. Mas ninguém está preocupado com isso, né? Eusébio, meu irmão, eu quero lhe pedir desculpas, né? Mas o importante é o verdadeiro Eusébio. O outro fato, se veja bem, quando eu propus numa doutrina lá no centro, que as pessoas refletissem como eu posso consertar o mundo, porque é como a paz. A paz não se encontra em lugar nenhum. A paz se encontra dentro de cada um. O mundo só conserta a proporção de cada um se consertar. Mas como é difícil hoje pelo nosso pensamento. Se você estivesse vidente aqui para ver a psicosfera da Terra, para você fazer uma analogia no Brasil da atualidade, na cidade, em diversos lugares, na casa de cada um, como andam as energias, ambientes, provocadas por nós mesmos. Por isso que é difícil as pessoas com vícios se libertar do vício de maneira imediata. Porque aquele hábito, a repetição daquele hábito, está arraigado no psiquismo. E aí é preciso realmente descristalizar o que está preso para tirar. A doutrina espírita não veio combater nenhuma religião, muito pelo contrário, veio colocar as coisas no lugar que a religião tirou. E todo mundo sabe disso. Não vou entrar em detalhe aqui, porque eu não vou falar aqui de religião, não é? Todo mundo sabe pelas suas ações. Tem pessoas que se comprazem em fazer o mal. Então cada um vai responder pelas suas ações. Só que uma coisa, que o verdadeiro cristão tem que descobrir o porquê Jesus disse, que é o caminho, a verdade e a vida. E o mais importante, por que ele diz? Que é descobrir a verdade, que a verdade vai nos libertar. Libertar de quê? Justamente dessas amarras, desses defeitos e amarras que nos causam dores e sofrimentos. Ainda tem gente que diz que Deus é fiel, né? Ainda pensa que Deus castiga. Então, você vê que estamos longe de entender realmente a essência de Deus, né? Eu sei que tem certos assuntos que mexem com as pessoas, deixam as pessoas inquietas, mas é preciso aos pouquinhos ir falando para que as pessoas pensem. Vamos pensar, gente. Bom, meus queridos irmãos e amigos, agora eu quero ter o prazer de convidar esse companheiro nosso, que foi coordenador estadual do ERG, esteve aqui no nosso centro várias vezes. Inclusive, nunca esqueço a última vez que eu estive aqui, no sábado, aquela plateia maravilhosa, inclusive tinha retrato do jornalzinho do centro. Foi quando realmente foi o sábado que o nosso irmão Benedito desencarnou. E foi uma data que me marcou muito. E então, meus queridos,
não o Eusébio Queiroz, mas o Eusébio Raimundo, por favor, meu irmão, receba o afeto caloroso dessa Assembleia. Está eleito. Colegas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Assim seja, amém. Tchau. Eusébio de Queiroz foi um espírito, quando esteve encarnado, que teve a honra de proibir o tráfico de escravos em 1870. Então eu quero acreditar que eu reencarnei 100 anos depois. Não há problema nenhum na questão que eu nasci justamente em 1970. Tudo nada é por acaso, não é? Eu estava dizendo a Cristina da alegria de ver meus colegas de ESG. Quando eu visito o Estado e vejo tantas casas com ESG fechados, ou alguns tipos de estudos que não foram muito bem recomendados por Allan Kardec, e isso a gente vai pontuar aqui com cuidado, com amorosidade, mas com bem pontuou meu irmão, com firmeza, porque o espírita, me permitam fazer esse introito, ele não deve ter medo de falar quando se fala de doutrina espírita, mesmo que isso vá contra a um comportamento social contrário a ela. Eu vou trazer lá no final 3 coisas que vocês vão entender muito bem, e guardem esse chamado, né? Muitas das vezes a gente está aqui no púlpito conversando, explicando, falando, enfim, e muitas das vezes a gente tem que dizer coisas que a imprensa não gosta, que a política não gosta, que a sociedade materialista e consumista não gosta, mas não tem que dar satisfação para a sociedade do ponto de vista de consciência apenas. Eu tenho que dar satisfação, sobretudo, da minha própria consciência e aquele espírito que avalizou a minha reencarnação. É ele ou ela que, quando eu voltar, vai perguntar como foi que eu fiz numa noite dessa aqui em Santa Marta, foi o que eu disse. Aqui é o que você disse, foi muito bom, o que você disse foi equivocado, entende? Então essa responsabilidade do expositor e do facilitador é muito importante. E no mais, nas pessoas de Zé Carlos e Cristina, quero agradecer aos amigos de ontem por nos permitir retornar a casa. Eu comentava que eu estava como monitor do oeste da FEEG, quando Ulisses Rabelo Pimenta era então diretor, era coordenador. Eu quero registrar a presença de Aguinaldo Pereira Costa Espírito, que está aqui conosco hoje. Ele disse que ele ia ajudar. E Manuel Viana de Carvalho comentou que me assiste desde o ano que eu estava na FEEG. Não é para me exibir, é por conta justamente da responsabilidade desse trabalho aqui, que você não imagina a importância dessa Semana Espírita para o movimento espírita do Estado da Bahia. Então, Viana, agradeço, e Aguinaldo. Então, eu dizia a meus colegas que em 2004 eu estava adentrando o movimento espírita e nós implantamos o oeste na Bahia toda. Foram 300 cidades que nós visitamos implantando o oeste. Em 2009 eu quase desencarno por questões obsessivas gravíssimas, não porque eu andei fazendo coisa errada, porque, ora, se eu implantei o oeste na Bahia, as trevas da Bahia não gostaram. Mas eu tive o apoio de Bezerra de Menezes. Estou fazendo uma autobiografia não, mas eu quero que vocês entendam de que lugar eu vou estar falando. E tive o prazer de ser levado ainda 42 quilos, magrinho, 2 calças, 2 camisas, vocês lembram, lá no Mansão do Caminho, e de volta tinha chegado em Portugal, não pôde me atender, mas disse que Bezerra ia mandar uma mensagem para mim, e Bezerra manda uma mensagem para a Esfera dizendo: eu vou dar um passo espiritual nesse menino e vou avalizar a permanência dele na Terra por mais algum tempo, que ele tem um compromisso a cumprir. Essa mensagem eu estou guardando até hoje, e é isso que me faz da seriedade e da responsabilidade que me cabe como pessoa. Então eu concordo sim com o final da apresentação, quando o mundo onde eu vivo só vai mudar se eu mudar, mesmo entendendo que eu tenho que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, sem muitas delongas, porque Zé Carlos é Caxias, eu sou mais do que ele, eu fui militar. Então, veja bem, nos foi dado hoje um tema muito interessante, a importância da educação do Evangelho para a formação da infância e da juventude. Portanto, as palavras-chave são educação, Evangelho, infância e juventude. Então, eu peço permissão a vocês para começar a nossa exposição de uma maneira didática. O Espiritismo é uma ciência, dentre alguns conceitos. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o
destino dos espíritos em relação deles com o mundo físico. Como ciência, toda ela tem um objeto para trabalhar. O objeto da ciência espírita é o espírito e a vida que rege o mundo espiritual. Toda ciência tem uma metodologia para você investigar. A nossa metodologia é a mediunidade. Toda ciência tem um corpo teórico para você estudar e pôr em prática. O nosso corpo teórico é o Evangelho de Jesus. Entendemos 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, Apocalipse, todo o Novo Testamento. Então, essa é uma base preliminar da definição de Espiritismo. Nós espíritas cremos e comprovamos através da ciência espírita os seguintes princípios: Deus, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós comprovamos através da ciência espírita a imortalidade da alma, a existência da vida espiritual. Como diz Paulo, a gente entra e sai na mesma vida, o que temos são várias existências corporais. Então a ciência espírita comprova sim que existe mundo espiritual, que existe vida espiritual, que nós somos seres imortais de vida eterna. Entenda esse conceito: eterno só é Deus, que ele não teve princípio nem fim, mas nós temos vida eterna, mas tivemos princípio, logo somos espíritos imortais, vírgula, de vida eterna. Nós também cremos e comprovamos a reencarnação, que é a volta do espírito em outro corpo para dar procedimento ao seu processo evolutivo. Reencarnação, para mim, é a maior manifestação da justiça divina. Ela nos tira do inferno, também nos coloca no céu, porque céu e inferno são estados de consciência. Quando eu falo mal da vida dos outros, minha língua é grande, eu estou no inferno. Quando eu elogio e dou força a alguém, eu estou no céu. E por fim, o princípio mais importante a meu ver é o princípio evolutivo. Todos nós aqui um dia seremos espíritos puros. Está lá no capítulo de Serem Perfeitos do Evangelho, espíritos perfectíveis. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque é quase obrigatório que todo aquele que se diz facilitador de estudo, todo aquele que diz que pratica a educação espírita, que pratica a pedagogia espírita, precisa conhecer a doutrina espírita. Eu não digo a fundo, porque não é uma doutrina que lhe obriga a você ser, memorizar e ser um grande cientista, um grande ácido espírita, mas lhe obriga sim a estudar com profundidade, porque envolve ciência da alma. Pensem bem, nós estamos lidando com almas, nós mesmos, o outro e o meio e os desencarnados. Então, lidar com almas é muita responsabilidade. Então, esse é o ponto principal. No entanto, tem alguns princípios, colegas, que a gente precisa começar a desconstruir. Eu estou na mesma linha de Zé. Tem muito modismo na prática pedagógica espírita por aí. Por exemplo, é errado, inclusive no livro que vocês trouxeram, explica isso, a qualidade do pensamento espírita. Estou falando do tópico da educação. O espiritismo não precisa se debruçar na palavra, se submeter, sem nenhuma vaidade. Não precisa submeter às ciências humanas. Todas as ciências humanas é que bebem na fonte da ciência espírita. Porque o objeto de estudo do espiritismo é o mundo das causas. Se um médico descobriu uma vacina aqui, ele descobriu nada, ele revelou que aprendeu na espiritualidade. Se um professor descobriu uma técnica de ensinar aqui, ele não descobriu aqui, ele já aprendeu lá na vida espiritual. Muito bem narrado por André Luiz, no livro Mensageiros, por exemplo, e Nosso Lar. Então, tem um equívoco, Zé Carlos, um momento gravíssimo. Tem pessoas que estão pegando o espiritismo e colocando dentro da sociologia, da psicologia, nada contra a ciência, por favor. Essa é uma tese trazida por Viana de Carvalho. Então, é importante a gente entender isso. O espiritismo não está desatualizado. A educação espírita está sempre atual. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual não tem passado nem futuro, sempre é. O tempo espiritual é o tempo de Deus, nunca muda. Logo, se o espiritismo estuda o tempo espiritual, nunca muda. Mas alguém pode levantar o braço aqui e dizer: você está equivocado, porque lá Allan Kardec diz que quando a ciência em um ponto provar que o espiritismo está errado, você deixa esse ponto errado do espírito e siga a ciência. Só que esqueceram o pulo do gato. Sabe o que é o pulo do gato? Nunca o espiritismo vai perder com a ciência, porque a ciência é revelada por homens ou espíritos encarnados que estudaram a ciência da espiritualidade. Então nunca vai estar desatualizado. Então é um equívoco grave que não podemos estar repetindo isso.
Outro ponto importante na palavra educação é que a pedagogia espírita é diferente da pedagogia convencional. Apesar, colegas educadores que eu vejo que tem aqui, ela também utiliza as ferramentas da matéria, ferramentas físicas. Mas vamos falar isso de uma maneira mais prática. Vocês acham, colegas, e me permito usar essa técnica hoje de participação, vocês acham que eu estou fazendo apenas uma palestra para seres humanos? Olha a pergunta maliciosa. Eu estou fazendo palestra para seres humanos? Todos? Pronto. Essa tese está perfeitamente condizente com a pedagogia que eu aprendi na faculdade. Mas a pedagogia espírita vai mais além. Eu estou falando para o espírito encarnado. Muda tudo. Porque a partir do momento que eu vejo que o aluno, que o jovem, que eu vou falar mais adiante, o adolescente, enfim, o sujeito que precisa conhecer a doutrina é um espírito encarnado, eu preciso que, como facilitador, como expositor, como alguém que vai passar o conteúdo, preparar uma aula com características diferenciadas. Por exemplo, não se pode perder de vista que o espírito encarnado traz conhecimentos de outras encarnações. Então, quando você prepara uma aula rígida, um tema rígido, tem que ser aquele tema, não pode mudar, sem abrir possibilidade de entender que aquele menino, que aquele jovem, que aquele adulto pode, por inspiração, levantar uma pergunta que o mentor está ajudando, ou que ele mesmo conhece, por ter vivenciado e pode lhe passar, você está sendo um pedagogo, conteudista. Por um lado, eu tenho que passar o conteúdo, mas não posso ficar preso a ele do ponto de vista pedagógico, prática pedagógica. Então, primeiro princípio para quem quer ser facilitador, quer praticar a pedagogia, a educação espírita, vejam os sujeitos aprendentes como espíritos encarnados. Eu não estou falando aqui só para seres humanos, corpo biológico. Pudessem vocês verem quem está aqui do outro lado. Não são poucos. Então é uma grande responsabilidade isso. Então é um princípio da educação importantíssimo. Mas Allan Kardec era positivista. Aliás, ele era pedagogo de formação, filósofo de humanidades, magnetizador. Aliás, ele tinha tanto título que se eu parar aqui vai dar uma palestra inteira. Mas o ponto principal é que ele nos trouxe da ciência positivista 3 coisas que nós precisamos utilizar no dia a dia. E essa é a minha fala essa noite. Você está trazendo alguma coisa para o nosso cotidiano para que o assunto fique fácil. Porque o facilitador não pode complicar justamente o assunto. O palestrante não vai falar palavras difíceis aqui em cima. Allan Kardec, no projeto 1868 em Obras Póstumas, recomenda que a divulgação espírita tem que ser feita de maneira simples, partindo do simples para o complexo, do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, e não trazer palavras complicadas que, mais do que esclarecer, a pessoa sai com mais dificuldade, com mais dúvida do que entrou. Isso é exibicionismo, a meu ver, sem nenhum julgamento. É vaidade. Não se faz isso. Então, ele preconiza, Allan Kardec, que toda vez que ele for estudar alguma coisa espírita, usem 3 procedimentos cognitivos, mentais, sempre. Primeiro, observe o fato. Observe o texto, observe uma narrativa, observe o comportamento, observe, sem crítica. Está gordinho, está feio, falou errado, nós vai, nada de analisar assim. Observe o fato. Próximo passo, experimente, teste. Bom, Eusébio disse que 2 mais 2 são 4. Eu vou ver quem foram os autores que disseram isso. Vou perguntar a alguém se já estudou sobre isso. Isso é um teste, testando as hipóteses. E por fim, comprove. Não, realmente, 2 mais 2 são 4. Por quê? Está assim, assim, assim. Para que isso? Para que o espírito ou o espiritista não tenha fé, tenha, sobretudo, a fé raciocinada. Com todo respeito às Marias, é só um vício de linguagem, para que não seja uma Maria, vai com as outras. Espírita usa a fé raciocinada. A espírita não aceita o que o outro diz só porque o outro disse. Sem ser mal educado, é importante perguntar à pessoa a fonte que ela leu para dizer. É importante que a pessoa diga de onde foi, para que você vá ler e veja se aquilo realmente é daquele jeito. Percebe? Isso é pedagogia espírita. Isso é educação espírita. Outro ponto importante, que eu prefiro contar com um caso, para alegrar um pouquinho, mas que serviu de puxando a orelha para Eusébio daquela época,
que era, estou melhorando um pouquinho, mas que era muito vaidoso. Estava chegando no movimento, 34 anos, tirando onda, tirei onda mesmo. Vocês me conhecem, sabem que o Zé era meio vaidoso naquele tempo. Eu estava na aula do Oeste, na federação, e o momento que faltava era a reencarnação. E um momento qualquer, um participante, era sábado à tarde, desculpa, sábado de manhã, uma pessoa levantou o braço e fez uma pergunta que não tinha nada a ver com o tema. Eu, vaidoso, mal educado, estou fazendo essa autocurva que está gravando aqui, vai para o YouTube. Eu disse, me desculpe, olha, depois você pergunta isso aí, porque está fora do tema. Precisou, vou dar o nome dela, Carmen Politano, pessoa maravilhosa. O mentor veio por ela e disse, Eusébio, tem educação. Eu incitei, eu intuí ele a perguntar, porque você não falou isso que tinha que falar aqui na hora. Pio, onde é que ficou meu plano de aula? Dentro do bolso. Onde é que ficou minha vergonha? Aonde? Então, é preciso entender que prática espírita é com espírito. Não tem como, não é que vai virar uma reunião mediúnica, percebe? Então, educação espírita, pedagogia espírita, vocês têm que lembrar de alguns princípios. Sempre comece um estudo, uma exposição, qualquer coisa, partindo do conhecido. Traga algo que a pessoa conheça, ou busque saber da pessoa que a pessoa conhece. Próximo passo, deixe a pessoa mergulhar no conteúdo, manusear, antes de ir logo finalmente. Terceiro, como diz Levi Vygotsky, vá para a zona de desenvolvimento proximal. Ninguém aprende do mesmo jeito. Se do ponto de vista material não existe educação linear, mas ainda espiritual. Aqui tem 50, 40 pessoas, são 40 mundos, são 40 pedagogias. Se fosse uma aula do Oeste aqui agora, eu tinha que preparar 40 planos de aula num só. Seria muita pretensão da minha parte achar que aquele plano de aula vai caber para todo mundo. Não é assim. A gente cria um roteiro, porque toda aula tem que ter um roteiro, mas o roteiro que você começa não é que você termina. Isso é um ponto importante, não deve virar uma regra, mas isso acontece, percebe? Ficou nítido nesse primeiro momento? Mas a gente avança mais um pouquinho. Educação e Evangelho. Qual a função do Evangelho? Qual a função da Boa Nova? Coincide com a função do Espiritismo: regenerar a humanidade. Nós não estamos aqui na doutrina espírita para encher a mente de conhecimento apenas, porque o progresso do Espírito nós aprendemos português e matemática, é conhecer as leis. E aí eu quero abrir um parênteses na noite de hoje. Meus amigos, vocês querem parar de sofrer? Vou dar um pastor, posso? Parem de sofrer. Eu tenho uma solução. Tenho. Pratique as leis de Deus. Raciocínio. Toda vez que eu praticar a lei de Deus, ele é o último que dá uma sentença, não é? É o primeiro e o último. Se eu pratico a lei dele, eu nunca apanho. Eu nunca erro, nunca sofro, porque eu estou praticando a lei dele. Mas toda vez que eu não as pratico, não é que ele vai me punir ou castigar. A própria lei do retorno diz que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Mas é esse o problema. O problema do livre-arbítrio. E eu não posso deixar de falar de Evangelho sem adentrar por aí no livre-arbítrio. Vivenciar o Evangelho é aplicar a lei de Deus. Para aplicar a lei de Deus, eu preciso primeiro conhecer. Mas só isso basta? Não, preciso vivenciar. Para vivenciar, eu preciso tomar uma decisão do que eu quero na minha vida. Qual a minha prioridade de vida? É isso que vai passar, eu vou falar mais adiante, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto. E isso passa necessariamente para a questão do livre-arbítrio. Há uma confusão imensa sobre isso. Livre-arbítrio é o direito que você tem de pensar, falar e fazer, assumindo a responsabilidade, não a culpa. Doutrina espírita não culpa ninguém, responsabiliza. Só que o seu livre-arbítrio, o meu, o nosso, ele é limitado à vontade de Deus. Não bata no peito e diga, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é assim. Você pode fazer tudo na medida que você conhece. Se eu conheci até aqui, eu posso fazer tudo até aqui. Se eu já andei mais um pouquinho, mas eu não posso fazer tudo que não está permitido a mim, ou não está autorizado pela lei divina. Vocês percebem? Isso é muito importante na hora de passar o Evangelho. Porque as pessoas que vêm buscar a casa espírita são pessoas como nós, sofridas, carentes, como diz Freud, carentes afetivas, buscando apoio. Mas você entender também que essa busca de apoio pode ter sido o resultado do mau uso do livre-arbítrio. Então, evangelizar não é julgar, evangelizar não é culpar, é libertar, é acalmar.
A proposta do Evangelho tem isso, levar esperança. Esse é o principal ponto da doutrina consolador prometido, mas em ser conivente com os erros alheios. Percebe? E aí eu não posso deixar de trazer o princípio do Evangelho, para falar de evangelização daqui a pouco, se não trouxer os pontos principais. Primeiro, você quer vivenciar o Evangelho? Primeiro ponto, pare de se culpar, pare de se punir. Você fiquei mandando para falar por esse caminho, eu tinha pensado outra coisa, mas está vindo lá. Pare de se culpar. Quem é você? Eu errei. Sim, você errou. E aí? Qual é o problema? Siga em frente. Vá para frente. Não fique olhando para trás. Não perca tempo, porque o tempo já passou. O tempo não passa. Quem passa é as existências. Então, primeiro ponto, não se auto-sabote. Eu não vou conseguir. Eu não valho nada. Eu sou imperfeito. Tire isso da cabeça. Nós somos imperfeitos porque somos perfectíveis. Eu sou imperfeito porque ainda vou ser perfeito. Mas não é justificativa para fazer coisa errada. Então, nada de vitimização. Eu errei sim. Ou eu sou palestrante, mas sabe que agora não tem domingo porque eu vou colocar meu papinha, vou tomar meu churrasco, vou tomar minha cervejinha. Tá certo? Mas você ainda faz isso. E daí, você vai deixar de ser um expositor porque você tirar um domingo para você querer fazer isso? É melhor do que ter neurose, como diz a irmã Se Não For, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, do que ter neurose de santificação. Não é porque você é espírito que virou santo. A gente desencarna, não vira. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Fundamental. Agora, cuidado. Porque o autoconhecimento não é para pôr uma musiquinha com todo respeito e conversar, não. Autoconhecimento é você começar a chamar você a razão. Eusébio, tome vergonha. Para de fazer isso. Para mim, isso não está certo. Veja, repita. E aí você começa a fazer isso uma vez, duas vezes, menina, é uma situação que precisa ver. Porque você entra nos porões do inconsciente, como falou o Zé Carlos, e você vê que debaixo do tapete tem tanta coisa que fica lhe prendendo, lhe atrasando, mas também você descobre com autoconhecimento tanta coisa boa que você podia fazer ou pode fazer. Então, autoconhecimento, meditação, autoaceitação, autovalorização, tudo isso passa pela questão do Evangelho. Então, eu não poderia começar a falar da importância da evangelização sem trazer a base da pedagogia espírita, a base do que seria o Evangelho. Evangelho, falou muito bem Zé Carlos, não é algo enrijecido, a religião é enrijecida. Até porque Espiritismo não é religião. Agora eu apanho, né? Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Vou falar isso daqui a pouquinho. Ele tem sentido de religiosidade. O que é isso? Vou melhorar o discurso. Digamos que você foi convidada para fazer um estudo do ESD sobre perdão. A aula de hoje é sobre perdão. Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, diz que uma pessoa que vai trabalhar no estudo, fazer uma divulgação espírita, precisa pegar o tema e tratá-los dentro do tripé: ciência, filosofia e religião. Então, vamos fazer um teste aqui. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Digamos que eu vá falar do perdão. Qual é a parte científica do perdão, Zé Carlos? Claro que eu vou falar de maneira breve. Meus amigos, boa noite a todos. Olha, o ódio é um tóxico que corrói o brasileiro que contém. Ele destrói, espalhado veneno. Então, eu sou de expiação. A pessoa com ódio gera taquicardia, prejudica o pâncreas, gastrite, lá vou eu. O que é que eu estou fazendo com essa narrativa? Falando de corpo. É ciência? É ou não é? Claro que vai ter mais coisa. Aí agora eu vou melhorar o discurso. No entanto, meus irmãos, perdoar é mudar de comportamento, é não julgar, lá vou eu. Filosofia não trata de comportamento? Estou falando de filosofia? E o perdão na religiosidade? Porque toda vez, meus irmãos, que eu perdoo 70 vezes 7 cada falta, é Deus falando comigo na religião? Então, toda vez que eu vou fazer uma palestra, fazer um grupo de estudo, passar o Evangelho, tem que trabalhar o tema no tripé. Não pode faltar uma. Porque Deus não deixa de passar o conteúdo, mas não é espírito, é espiritualismo. E essa é a dificuldade que está por aí. Aqui não tem, não, vocês são retadinhos. Mas tem um Brasil que é complicado, porque todo mundo quer fazer o seu espiritismo. Tem pessoas que dizem coisas seríssimas. E aí eu vou abrir um parênteses. Me permita, Zé Carlos. Ele não gosta muito não, mas eu vou fazer.
Me chamou para falar, eu quero um protocolo. Vou trazer um caso aqui que está dentro do Evangelho. Vou criar uma situação, um problema sério. Que está gravando, não sei como é que vai ser a repercussão. Quero dizer que o espírita ele não é preconceituoso, o espírita não discrimina, o espírita acolhe. Mas vamos falar de ciência. Eusébio, que está falando aqui, estava no mundo espiritual antes de mim, não estava? Eu só estava lá, não tinha lugar para você dizer que eu estava. Então eu estava lá. Fui chamado para reencarnar. Eusébio, lá não era João. João, você vai reencarnar. Eusébio, já vi que vai ser Eusébio. Vai ser brasileiro, vai nascer na Bahia. Então tem um planejamento que vai ter um gênero masculino. Isso quer dizer o quê? Que meu perispírito, que tem órgãos, é de que gênero? Perispírito. Eu não estou falando de partido político aqui. Depois eu estou sendo transfóbico. Eu agora assim, né? Muito bem. Bem, nasci. Mas eu cheguei aqui de brincadeira, que não fico gravado. Eu resolvi, com todo respeito a quem faz, resolvi mudar, virar Eusébia. Veja bem, porque psicologicamente eu vou ficar melhor, tá tudo bem, a psicologia explica. Mudei o corpo, não foi? Mudou o perispírito? Não. Continua Eusébio. Quando eu sair do corpo, tem um bigolinho todo dia. Continua Eusébio, percebe? Agora, como é que eu falo isso numa palestra que transforma um transgênero na sala? Me diga, entende a gravidade? Então, quando você fala de ciência, de filosofia e religião, você não pode ter medo de falar. E tem que falar com propriedade. Porque não é dado ao homem mudar o perispírito, porque ele mudou o corpo. Assim como o aborto, que eu quase apanho quinta-feira, quando eu disse que aborto é crime. E a presidente do centro disse, não, discordo. Digo, por que a senhora discorda? Porque o espiritismo não pode culpar a mulher, não pode isso, não pode aquilo. Eu digo, não sou eu não, questão 359 do livro dos Espíritos. Quais são as duas possibilidades de vocês mulheres, do ponto de vista espiritual e legal, quem entende isso sabe o que eu estou dizendo, dois casos, e tem um terceiro que é ilegal. Quando vocês são violentadas e vocês têm o direito, sim, eu quero trabalhar, eu quero estudar, não quero agora ter a possibilidade legal de fazer isso. Está no livro dos Espíritos, questão 359. E também, até 376. E também, quando você já está grávida, é mãe, que vai parir e pode correr risco de vida, na dividida fica você, depois seu filho vem. O anencéfalo é crime. E aí vai tomar apoio na casa. Ah, mas o anencéfalo ele vai durar 2 dias, 3 dias, sim, mas ele pediu de repente para mim assim. Pode ser uma expiação para os pais. Ele ainda está vivo, que é uma palestra à parte. Mas eu estou falando que na hora que eu estiver levando o estudo espírita, levando a evangelização espírita, que precisa tratar dos assuntos espíritas dessas complexidades, a gente não pode ficar em cima do mundo não, com medo de ser criticado e processado. Percebe, colega? Então, perceberam a seriedade do tema? Agora, só estou dando esses exemplos para poder fazer de acordo com a minha fala inicial. Está vendo que o espiritismo está acima, no bom sentido, das outras ciências? Então não tenha medo não, estudem e falem com propriedade. Mas qual é a importância de evangelizar uma criança? Agora que a onça bebe água. Primeiro passo, eu preciso entender o que é criança para mim. O que é criança para mim? Vocês que não me estão aqui, você me vê, eu sou pai de um rapaz de 34 com 3 metros. E se eles quiserem o quarto, eu faço vasectomia dele. Porque no final do ano que paga sou eu. Vocês sabem disso. Então vamos lá. Eu sou filho do ano, tem 4, 3. Ah, meu pai, crescer e multiplicar, e porrada também lá. Então vamos lá. O que é criança para você? Criança é só uma pessoa biológica que é carente, necessita de orientação. Tá. Vamos por aí. Mas como espírita, você não pode só pensar assim. Aquela criança ali para brincar pode ser seu antigo pai, pode ser um antigo professor, pode ser um médico que vai ser renomado para salvar a humanidade. Você não sabe quem é. Como você não sabe quem é, você precisa ter uma pedagogia dentro de casa e fora dela, sobretudo na casa espírita, de maneira diferenciada. Então, nada de dizer à criança, como nós éramos no nosso tempo, cale a boca que quem manda aqui sou eu. Está achando ruim? Isso eu já ouvi muito. Não é recomendável fazer
Não é que não vai ter disciplina, mas não é recomendado fazer. Porque essa mesma criança de hoje, que você está achando que só é uma bestalhazinha que depende de você, amanhã não só vai dar força a você para lhe salvar quando você estiver doente, mas pode ser muito importante para a humanidade. Você pode ter traumatizado e inibir esse espírito. Então, o primeiro passo é ressignificar o conceito de criança. Bom, próximo passo da evangelização de infância e juventude: lembrar dos princípios pedagógicos. Aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem é um espírito encarnado. Então, o meu plano de aula pode ser só passar o conteúdo que está no oeste, para brincar um pouquinho. Não vá por aí, estou falando agora com o profissional. Não se prenda a texto. Em espiritismo, você trabalha um texto com contexto. O mais importante na ciência espírita é o contexto. O texto é só um caminho, porque tem que ter um caminho para se começar uma aula, começar um debate. Mas fique sempre atento e atenta que os espíritos podem dirigir o seu trabalho para um outro caminho. E você não pode, não, a gente vai tratar. Não é assim, não, que eu fiz isso, já contei para você, eu vi que eu passei. Não é que toda hora eu vou estar mudando meu plano de aula, entende? Não é isso, mas eu preciso ter não tem na ata, Zé Carlos, o que ocorrer, no plano de aula, vou te lá o que ocorrer. Correm coisas que você não imagina. Só que na evangelização, Zé Carlos, por orientação de Viana de Carvalho, não sei se a casa Seminita faz isso, ela tem que ser casada com algumas ações pontuais da casa espírita. Aquela criança, aquele jovem, adolescente, até o adulto, mas o foco aqui é a juventude, está estudando, está com você naquele horário, é necessário, olha o que eu estou dizendo, é necessário que a casa tenha uma equipe multidisciplinar para trabalhar a evangelização. Vou explicar. A casa que pode ter. Aquela criança, normalmente a criança é médium, ostensivo. Não digo que não, porque eu vou cair para trás. Mesmo que não seja para ser médium, não vem para ser médium, mas o fato dela estar mais lá, porque cá, ela é médium ostensivo mesmo. Não é? No mínimo, se sentir todo mundo é um exemplo. Estou vendo, tem um amiguinho aqui, passou alguém, quem é aquele? Isso é natural. E agora eu tenho transaplanetária mais ainda. Então, se eu estou naquela evangelização, o ideal, que é recomendável, é que eu tenha um evangelizador, vamos lá, mais um monitor, é aquele ou aquela que ajuda, mais um passista, um magnetizador, que pode acontecer daquele espírito criança, aquele espírito da comunicação, passar mal, alguma coisa, aí você tem como trabalhar. Se possível, for um médium específico de plantão, para recolher para poder acolher algum espírito que esteja no campo dessa criança aí na mediunidade da assistência, percebe? Então é ideal que na evangelização tenha uma equipe multidisciplinar para poder fazer um trabalho de evangelização. Claro que todo mundo no pé, tem pouca gente para trabalhar, mas é no campo dela. Mas por que tudo isso? Porque quem pensa dessa forma está vendo a evangelização não como apenas um repositório de aula, mas uma evangelização de espíritos. Então, evangelizar tem essa prerrogativa. Porque é na evangelização que você começa a fazer com que o espírito reencontre-se com Deus. É na evangelização que você começa a fazer o espírito reencontrar seu caminho da verdade da vida. É na evangelização que o espírito chega a nível A de imoralidade, passa por você e melhora para dele positivamente. É na evangelização que você oportuniza aquele espírito fazer lá na frente escolhas positivas para si. Só que tem um detalhe. Quantos, aqui no auditório, quantos pais masculinos, não é pais só afetivos, quantos pais tem aqui no auditório? Levante o braço. Não vi. Tomou banho não? Quantas mães? Quantos avós? Evangelização, importância. Digamos que, deixa eu brincar com alguém, quem é evangelizador da casa, irmão Lucas, aqui, de infância e juventude? Não tem não? Cadê? Quem és tu, criatura? Olha como eu sou chique. What's your name? Rosana? Pronto. Veja bem. Minha colega Rosane está tendo uma aula hoje, Zé Carlos, de evangelização sobre vício. Que é um tema interessante para se trabalhar.
Meus meninos, olha, faz uma dinâmica, faz um jogo, seja quebra-cabeça, faz um vídeo. E o plano de objetivo da aula é que a criança sabe, pelo menos, o espírito, tem que mudar a linguagem, o espírito sabe, pelo menos, reflexivo, que não deve, por exemplo, fumar. Que ele viu lá no vídeo, viu nas fotos, que fumar, laringe, pulmão e tal. Mas quando chega em casa, o pai está, ou a mãe, não vai dar certo esse negócio. Porque vamos lá, vamos para os efeitos colaterais. Eu sou menina, mamãe Cristina, mãe, Rosane lá, Pro-Rose, disse que fumar faz mal à saúde. Por que papai está fumando? Pá! Se respeite. Em primeiro lugar, eu estou dizendo que eu passei por isso. Segunda hipótese, lá, aqui eu posso, não interessa. Vai dar justificativa? Não vai. Que a melhor forma de evangelizar vai fugir do exemplo. Não é? Então, esse choque, como é que se resolve agora? Que a criança vai voltar na próxima semana e dizer, papai fuma. Quem está mentindo, a senhora ou ele? Vai, resolva. Perceberam? Aí está o segundo pulo do gato. Tão importante quanto chamar os pais da reunião de pais e mestres com jovens, visitem as casas dos filhos. Não faz atendimento social antes de liberar a cesta básica, não faz uma visita na casa. Por que não faz uma visita na casa que queira, né? Não, obrigado. Para fazer antes de chamar o aluno para a evangelização. A gente precisa conhecer o perfil da casa para fazer esse trabalho. Para poder aí ter uma noção de como será o trabalho no dia a dia, para que não haja conflitos. A criança junto com o adolescente jovem aprende algo, o seu espírito em casa é outro. Então vocês vejam que trabalhar a evangelização na perspectiva espírita exige muita sensibilidade, muito cuidado e principalmente conhecimento. Não se esqueça, isso eu tinha que falar, que pela lei de sociedade, ninguém chega na sua evangelização, no EJE, aonde for, aqui nessa plateia, porque vieram só assistir uma palestra. Estão aqui todas as pessoas que precisaram escutar Eusébio. Eu tenho responsabilidade fluídica, magnética com todos vocês. Pudessem vocês ver, eu estou parecendo uma medusa aqui. Eu estou ligado a cada mente de cada um. Só não estou captando que seria fazendo capacidade. Mas eu estou sentindo a vibração com quase todos. Então, se isso acontece comigo, estou fazendo uma palestra, imagine você evangelizando. Então, não pense que a sua evangelização é cumprir tabela. Fez a prece de abertura, botou a musiquinha, tchau, tchau, vai com Deus. Não vai com Deus, não. De repente você não foi pai e mãe daqueles filhos, mas aqueles filhos foram mandados pela lei de sociedade para estar com você. E pode ser o último dia deles ou seu também. E você sabe, hoje mesmo tomarei tua alma. Então, a minha proposta na noite de hoje, de falar de importância da educação e evangelização, passa por essas questões. De a pessoa se entender evangelizador. Todo mundo pode ser evangelizador, minha gente. Só é amar. Não seria muita técnica espiritual, não, pedagógica, óbvio, mas não tão espiritual. Dá um bom conselho, a menina está chorando, pegar no colo, fazer um cafuné, dar um passe rápido para tomar, alguém frutificada, levar em casa. Quem é que não pode fazer esse trabalho? Mas eu queria, Zé Carlos, em homenagem ao centro que nós militamos, trazer uma proposta de entendimento sobre a evangelização um pouco mais ampla. Nós estamos vivendo um mundo de transição planetária, não é? É ou não é? Para quem não sabe, Filomena Miranda publicou 4 obras na sequência: Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era, Rumo a uma Regeneração e Perturbações Espirituais, onde ele revela que nós já sabíamos com Jesus, quando passar a direita e a esquerda. E aí que está o segredo, que eu acho que essa casa trabalha nisso. Mas as outras casas estou afirmando que não. Eu fiz a pergunta e não souberam responder. Tá? Eu não falei em público para não chorar. Raciocine comigo, pense comigo. Se o tempo é de transição planetária, porque a Terra não vai ser mais expiação em provas, a partir de determinado momento não vai ter mais homicídios, nada disso. Aliás, não vai ter expiação. Mundo de regeneração não terá expiação, só provas. Continuarão as provas. Mas Filomeno diz que antes disso acontecer,
iriam reencarnar espíritos para uns dar força a gente que está aqui, né? E outros para justamente começar a habitar. Pergunto para você que está aí sentado, evangelizador, vai que você descobriu que Mariazinha é um desses espíritos que vieram, não tem mais o que espiar, como de regeneração não tem o que espiar, e estão na sua evangelização. Como é que você vai trabalhar essa criança? Mas alguém vai levantar, como é que eu sei? Ah, a casa não tem mediúnica, não? Na casa lá, os mentores evangelizadores já passam a informação. Olha, vai chegar um menino, lá não tem não, mas na casa de lá em Cobem, na Cobem tem. Eu tinha que fazer um trabalho lá. Então, lá o mentor disse, olha, foi Bezerra, não foi outro. Vai chegar um espírito aqui na casa, já é novo, já para habitar o mundo de regeneração. Então, o perfil dele é esse. Não falar de feminicídio vai chocá-lo, trazer imagem de morte vai chocá-lo, porque ele não vivencia mais isso. Foi passado, estou dando certo também. Como é que o evangelizador vai trabalhar agora no mundial? Me diga. Isso é um. Mas Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, diz que a partir de 1970, todos os umbrais ficariam vazios. Tradução. Todo mundo que estava com a gente, lá em casa, veio todo mundo para cá, os que puderam, porque tem milhões que não puderam, eu falo assim, que você se ofende, eu mesmo, assim, certeza, sou um deles. Isso é muito vergonha nenhuma de dizer. Então, Chico diz que a partir de 1970, todos os espíritos que estavam nos umbrais iriam vir à Terra até a última oportunidade. Está vindo ainda. Aí, esse último está com aquele que veio em missão, na sua realização, você trabalha como? Entender que isso é muito mais sério do que preparar um plano de aula para trabalhar na tarde, mas aí quem vai lhe dar o suporte? O estudo espírita. Quem vai lhe dar o suporte? A mediúnica da casa. Quem vai lhe dar suporte? O entendimento da casa. Quem vai lhe dar suporte? O conhecimento. Porque você com tudo isso vai dormir, vai desdobrar, você vai ser ajudado pelos mentores. Perceberam? Então não dá para fazer evangelização para pedir caixa, colegas. Então nessa noite, eu estou dando esse sinal de alerta para vocês. Não que o que vocês possam estar fazendo está errado, não tem nada de errado e certo. Em pedagogia, o errado é o certo. Cada um aprende no seu limite, nas suas possibilidades. Então, o que eu estou querendo trazer nessa noite, de maneira concreta, é: primeiro passo, preciso compreender o que é pedagogia espírita. Pedagogia espírita não é repetir conteúdo. Agora, o nome do professor deu um exercício de fixação. Não é para você ficar repetindo conteúdo. É para você pegar conteúdo e trazer para a realidade cotidiana da pessoa que aprende. Você que faz pedagogia espírita precisa entender o lugar que a pessoa está estudando para você depois fazer seu plano de aula, seu trabalho. E não implantar na goela abaixo dos outros. Você que usa pedagogia espírita precisa entender que você não está fazendo o trabalho para a pessoa encarnada. Está fazendo para o espírito reencarnado, então a proposta é outra. Você agora que usa a educação espírita na evangelização, que é o foco da palestra, você entendeu o perfil das crianças e adolescentes no momento. Os que estão chegando, os que já estão no meio do caminho, os que estão para sair, que também tem isso também. Tem crianças que não vão vingar até adultos, a gente não sabe, mas tem. Então como é que eu trabalho esse perfil de espíritos? Entende? Isso é que vai fazer o diferencial da pedagogia e da evangelização espírita. Nessa noite, eu lembrei de Jesus. No livro Maria de Nazaré, já leram? Quem já leu? Recomendo. É um livro que você tem que ler com um lenço no lado e babador. Jesus conta a Maria de Nazaré, no livro, que Jesus era um menino de 12 anos, para 13, 11, 14. Essa história você não sabe. Quem leu sabe. É só para poder eu ir fazer um link como eu quero contar para vocês. Então, eu estou passando do conhecido para o desconhecido. Perceberam o tempo todo? Vou e volto, simples para o complexo, reparem no trabalho. Então, a narrativa é que conta que Jesus, menino, ele estava na porta de casa, Nazaré. E Maria estava na cozinha fazendo a comida. E José estava na especiaria fazendo o trabalho dele. E em um momento qualquer lá de manhã, aparece de longe um saltimbanco. Nossa linguagem, pessoa que está à margem da sociedade. E pensa algo mais ou menos assim:
ali inocente, é alimento que eu vou, coisa desse tipo. Então ele se aproxima de Jesus, que está Jesus com mais uma criança brincando na porta. Ah, Jesus, mesmo criança, não é um espírito crístico? Né? Jesus, criança boa. Mas aí ele brincando, e aí ele chegou, e aí o menino, como é que está? Deixa eu brincar também, tentando ludibriar Jesus. A verdade é que deu meio-dia. E aí ele falou, eu estou com fome, quero comer, ele queria entrar na casa. E aí Jesus disse, pode entrar, vamos comer juntos. Ele não estranhou, ele sou estranho mandando entrar. E no judaico, quando um homem entra na casa sem o marido, é outra palestra. Eu prefiro não comentar. É isso aqui mesmo, vamos ver. Aí o que acontece? Se fosse hoje em dia, hein? Vamos lá. A verdade é que Jesus está aqui, manda o rapaz sentar na banca da mesa, era assim, na cadeira. Cri-cri. E Maria está na cozinha. Mas ela estranhou que Cristina conversa. Gente, Jesus, mas tem uma voz de um homem na sala. Ela ficou com medo, dizendo que era ladrão. Quando ela bota a cabeça na cozinha da sala, ela toma um susto, porque reconheceu esse saltimbanco, porque era alguém que andava pela cidade, andarilho. E aí ele chama Yeshua, vem cá. Você não está falando com meu tipo, tá? Você não, quando você volta com ah, mamãe, ele está com fome, é meu irmão. E a senhora ensinou que ele tem que ajudar os próximos, então ele trouxe ele para comer. Quem chega? José, pela porta do fundo, aí que matou. Porque ela começou a dar atenção a uma voz de homem, então José, que era ciumento mesmo, chegou e o que é isso aí mesmo? Moral da história. O rapaz contou a verdade que queria fazer, que era roubar dentro de casa e tal, e a partir daquele dia ele ficou tutor de Jesus. Cortou o cabelo, tomou banho, foi ajudar José na carpintaria. Claro que hoje em dia ele vai fazer isso, mas eu pergunto para você, ele evangelizou esse adulto? Ele usou o texto? Ele deu aula de filosofia, antropologia, sociologia? O que foi que ele fez? Diga. O exemplo, o amor, a humildade, o carinho. E também tem um detalhe, quem faz assim não cai, sempre tem ajuda. Perfeito? Mas eu vou dar outro pulo do gato. Vocês sabem a história do pulo do gato? Estou já no final, não estou correndo a palestra. Já percebeu, né? Sabe o pulo do gato como é? Quem conhece a história do braço? Você não conhece? Zé Carlos, você não conhece? A história do pulo do gato? Então eu vou dar o pulo do gato para vocês. Porque na casa espírita, a Ibiana aqui como chama, né? Ele disse, você não está aqui para contar piada, faça o trabalho. Eu estou de cara. Na casa espírita tem pessoas ciumentas, invejosas, não natural, todo grupamento. Por que isso? Porque tem pessoas que têm dons. Eu não tenho um dom de mexer nesses motores aí, vou acabar com tudo. Com certeza tem pessoas que têm tanto dom de falar, outros de ouvir, então cada um tem uma competência. Vai ter ciúme na casa espírita, não é? Muito bem. Então, se você trabalha com evangelização, com ERT, agora estou no geral, tá? Com educação na casa espírita, com divulgação, e não quer perder o cargo, não quer perder o cargo de coordenador, de facilitador, isso é importante para você, não dá o pulo do gato, você também pede fora como evangelizador. A história é a seguinte, uma fábula. Tinha uma fábula, olha que eu estou contando uma fábula. Quem estiver assistindo minha palestra direitinho, está vendo que eu tenho cuidado de usar todas as técnicas pedagógicas que se usam com criança. Se estiver se ligando, se ligar, vamos para a fábula. Conta uma fábula que existia na floresta uma onça imensa. E toda vez que a onça queria caçar, ela pisava nas folhas. E aí afastava a caça. E ela ficava com fome. Então teve um dia, e aí presta atenção nos verbos. Teve um dia que ela tomou uma decisão. Preciso procurar alguém para me treinar. Olha o verbo. Em pedagogia espírita você não treina ninguém, você sensibiliza, você conscientiza. Então vamos voltar para a fala. E ela pensou em quem para treinar a onça? O gato. E aí ela procurou o gato. Agora uma onça procurar um gato, mas foi.
Quando chegou no gato, contou seus problemas, atendimento paterno, contou seus problemas, e o gato então deu a solução. Eu vou lhe ensinar. Ó, aí começou a aula, começou a aula, Você faz isso, você pula daqui, você estica dali, beleza. No final de um tempo, o diploma, né? Parabéns, dona Onça, a senhora agora aprendeu todas as técnicas, pode caçar que a senhora vai agora no chão. Quando a onça achou que as técnicas que ia fazer ela perder, matar a fome, ela continuou só com um detalhe, o peso. Então, com tanta técnica não adiantou, porque mesmo assim ela continuava pisando nas folhas e gerava o quê? Barulho e afastava. E aí é que veio o problema. Então ela pensou, já que eu estou morrendo de fome, eu vou comer o gato. Porque traição não vem de fora. A traição vem sempre de quem está de dentro. Encarnados e desencarnados. Então, nesse dia, Zé Carlos, e vai gravar isso, imagina. Eu vou fazer a cena. Porque um educador tem que dramatizar com o corpo, psicomotor, pode ficar isso. Então, nesse dia da traição, a onça não fez um barulho, rapaz. E o gato está lá embaixo da árvore, na sombra, boa. E a onça, quando a onça pulou, o gato deu um salto por trás. A onça botou a mão na cintura e disse: isso você não me ensinou, quando você me comia. Então, o pulo do gato na vida é isso. Não tenha medo de perder seu cargo, o espírito, seu cargo profissional. Ensine a pessoa, mas o pulo do gato é seu. Porque cada um sabe a dor e o prazer de ser o que é. Cada um tem o seu dom. Mas eu queria terminar com alegria, contando o caso de Humberto de Campos. É um caso emocionante, em homenagem a Zé Carlos, de cabelo branco. Eu estou emocionado. Se você visse o cabelo dele também alto, pense. E para vocês, colegas, me perdoe a não formalidade, mas é porque as coisas têm que andar do jeito como se deve. Então eu não posso falar de evangelização rígido. É um contrassenso falar de evangelização com um ponto rígido. Mas essa é a mensagem espírita. Conta-nos Humberto de Campos, em Boa Nova. Não, conta-nos Humberto de Campos, que Jesus estava naquela tarde e noite em uma das ruas de Jerusalém, sentado no chão. Era final de tarde. E Jesus, sempre quando ele curava, gastava muita energia, ele ficava perto da água, porque vocês sabem, a água é catalisadora e ao mesmo tempo distribuidora, mediante energia. Então ele estava ali refletindo um pouco, o vento da noite esvoaçando seus cabelos, homenagem a ela, aos seus cabelos, e de repente, eis que veio uma jovem, muito bonita, esbelta, e ela passa por Jesus e não vê. Isso tem a ver com o perispírito, porque ele estava numa outra faixa vibratória, mesmo ela passando junto dele, não viu, ela estava em outra faixa vibratória. Você vai saber por que agora. Quando ela passa, ela sente algo no ar, tocando, algo diferente, um perfume. E quando ela volta a sua face para trás, os seus olhos se dão com os olhos de Jesus. Porque Jesus tinha olhos azuis mesmo, que é de Maria de Nazaré. Nada a ver com preto, branco, com ideologia. É porque lá no Oriente Médio o sol é daquele jeito, se puder se querer moreninho, não é complicado. Ele tinha olhos azuis. A verdade é que quando ela olha para Jesus, ela diz: oh, Nazareno, eu sei que tu és Nazareno, por conta das suas altercadas gastas. Eu sou uma meretriz, eu sou uma mulher da vida. Eu moro ali em cima do morro, aquela luz de frente, aquela lamparina. Eu não lhe quero lhe pedir nada. Eu só quero lhe pedir que um dia você fosse em minha casa, para que eu possa dizer ao mundo que o sol entrou em meu lar. Tu irás. Jesus disse: eu não posso. Oh, Nazareno, veja bem, generais, sacerdotes, soldados, pedem a mim para colocar a cabeça no meu peito. Eu não vou lhe pedir nada, apenas que vá à minha casa, para que eu possa dizer que a estrela entrou em meu lar. Tu irás. Ele disse: eu não posso. Oh, Nazareno, veja bem, eu vou pedir aos meus pupilos que preparem um banho de perfume de nardo, e você vai tomar seu banho nu, mas eu prometo, não vou fazer nada, apenas eu vou te olhar, para que um dia eu possa dizer que o bem entrou em meu lar. Tu irás. Ele disse:
Um dia que não está muito longe, eu vou estar com você. Então ela bateu o braço e foi embora chateada. A verdade é que 2 anos depois, Jesus estava agora num vale fétido, pútrido, cheirando muito mal. Cura-o dali, confortou-o dali, eis que uma senhora idosa chega resolvida e diz: tu irás, Senhor. Eu irei, daqui a pouquinho. E isso é ciência. Se você está dando passo para fazer palestra, uma coisa ou outra. Você deixa a diferença. Então ele disse: eu irei, daqui a pouquinho eu vou. Passado 4 horas, ele então chama Pedro, Tiago, João e essa idosa. E vão andando no vale até um determinado lugar. E a senhora diz: é ali, Senhor. É ali. Eu não sei se eu vou terminar, porque depois eu choro muito. É ali, Senhor, é ali. E ele disse: fique aí. Então ele desce até uma caverna escura, entre as apontadeiras, tateando. Eis que de repente os seus dedos tocam a cabeça pútrida, fétida. E alguém diz assim: quem me toca? Foge. Eu não sirvo mais para nada. Me usaram, me abandonaram, mas agora foge. Ele disse: eu não posso. E ela disse: oh, Nazareno belo, eu te esperei durante 2 anos. Tu não fosse me ver, mas agora que eu não posso te dar nada, foge. Ele disse: eu não posso. Um dia, ele disse que estaria contigo, mas agora eu estou. Já que não podes me dar o teu corpo, dá-me a tua alma. Então conta-nos Humberto de Campos que ele pegou essa menina esquálida, fétida, pútrida, que ela estava com lepra, e saindo da caverna escura para a luz. Isso é filosófico. Alguém de luz carrega você da sombra para a luz. Então, quando Jesus sai com ela da caverna escura, é natural, escuro, calor do sol, ela bota a mão no rosto, cai o olho. Mas ele diz: erga a cabeça para o sol, sinta a luz. E nesse momento, ela desencarna. E ele diz: ergo bonus passo sum. Eu sou o bom pastor, e nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou ele perderá. Nessa noite, em que vocês me convidaram para fazer o trabalho, eu repito a palavra de Cristo: ergo bonus passo sum. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou, mesmo evangelizando, educando o próximo, se perderá. Porque vinde a mim, todos vós que estáis cansados ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Muito obrigado. Beba sua água. Eu agora me lembrei de um fato interessante. Se você, senhor Zé, não lembra isso, eu tenho essa carta sua que você fez para mim, com certeza aqui em Santo Amaro do Leste, onde você me deu ciência que Viana de Carvalho, espírito Viana de Carvalho, é o patrono do Hélio do Centro Espírito Monte. Lembra disso? Essa carta ela para quem quiser ver. Inclusive, já é um ponto para hoje aqui, nós elegemos a coordenadora da memória, né, do Centro Espírito de Monte. Porque, infelizmente, todo mundo trabalhando, sem tempo, e é preciso que a gente aproveite aquelas pessoas de boa vontade. Mas, você me permite, Zé, rapidamente, eu não tenho algumas coisas, eu não estava no celular, não. É porque, você veja bem, hoje eu li aqui que a ciência, hoje, descobriu e que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, pelo que está na doutrina espírita. Não tem para onde correr, mas dia menos dia, a verdade vai aparecer. As religiões tinham que dar tinha que dar alguma satisfação à sua humanidade para aprender. Se for falar toda a verdade como tem que ser, fere a custa. Como aconteceu?
nós tínhamos uma pessoa espetacular que frequentava o centro espírita, né? Como eu disse, nós marginais, isso aconteceu. Isso aconteceu comigo e deixou de ir ao centro espírita. Depois me disseram o porquê. E quando ele voltou, eu disse a ele, meu amigo, você sabe o que quer dizer a palavra marginal? Aquele que vive à margem da lei. Você sabe que geralmente os marginais que vão para o degredo, ele disse, é isso mesmo. Eu disse, reza essa velhinha. Quando ele caiu na real, bem, você tem razão. Helena Petrovna Blavatsky que diz que quem não deve ignorar nada do que nós conhecemos. Devemos em busca, na verdade. Todas as minhas palestras eu digo sempre, não acredite na sua palavra que eu digo, vai em busca. Busca como todo. Como eu fiz aqui agora. Por exemplo, a cadê Maria Antônia está aí? Ah, está aqui. Maria Antônia, Maria teve uma sobrinha, a encéfala. Lembra? Maria dava galinha para essa criança. A mãe chorava, todo mundo chorava, foram ao centro. E toda vez que Maria se aproximava para conversar, ela segurava o dedinho de Maria. E acalentava o rosto de Maria. Não tinha cérebro. Só mesmo quem é espírita é que conhece. Para quem tem religião, apenas religião, pelos dogmatismos da religião, depois se fortalecer, pelo amor de Deus. O dogmatismo criado. Quem quiser fazer pesquisa através dos concílios, vou ver outras considerações. Quer ver o que é religião? Leia a vida de Francisco de Assis, o grande Francisco de Assis, que vai entender, né? Na hora que você vê que hoje a ciência diz que a Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos, a gente vai deixar cair por terra a criação de um dia, do primeiro dia, segundo, terceiro dia. Mas isso não tem problema não. A proporção que a gente vai crescendo, vai crescendo. Outra coisa, meu querido Eusébio, todos nós, espíritos medianos, passamos por uma reencarnação ou por uma programação reencarnatória, de acordo com a necessidade, mas não estou, hoje não aparece ninguém, não, para ver, eu falei que ia acabar, pronto. Eu vou finalizar com uma frase que eu disse a meu neto. Eu disse, Breno, você está muito mal educado. Ele disse, vovô, é você que me educa. Eu caí do cavalo. Eu caí do cavalo mesmo. Você vê. Meu querido Eusébio, para nós de Santo Amaro, alegria muito grande ter conosco na noite de hoje. Claudete, que era a coordenadora do RD aqui do Centro Espírita Irmão Lucas, aqui aquela velha, Jacinha, Marinalva, o pessoal mais antigo, né? Rosane do CIS aí, olha ali, a coordenadora do CIS, categoria Denise, hoje não pôde estar aqui, Viviane também, né? Júlio, cadê Júlio? Aí, então você vê que a turma da infância, né? Inclusive, hoje a coordenadora da FEEP é do Centro Espírita da Infância e da Juventude. Né? Mas eu anotei CR2. Eu anotei diversos pontos que você falou, que quando eu falo, as pessoas enchem o bucho. Eu não gosto de porque você vê. Gente, só aceita a verdade que conhece a verdade. Quando a gente não conhece uma verdade, me chateia. Então não entendo você entrar em filosofar um assunto que a pessoa não conhece. Porque de maneira mais simples, quer filosofar? É buscar uma resposta em cima do conhecimento que você já tem. Então, né? Mas nem todo mundo faz isso. O meu grande irmão, Eusébio, para registrar essa noite maravilhosa, essa palestra maravilhosa que você fez, entendeu? E que ousadia, esse ousadia.
José Piqueiroz é categoria. Ele mesmo estudei. Ninguém vem aqui com essa. Então, meu irmão, em nome da juventude, em nome do seu Espírito, irmão Lucas, em nome de Santo Amaro, o nosso muito obrigado. Eu peço um carnaval, salva de palmas. Quantos irmãos, vamos agradecer a Jesus. Pode sentar, meu irmão. Pode vir, vamos, meus irmãos, depois desse banho de conhecimento e de reflexão, porque tudo que é falado é preciso refletir. Tem um ditado que diz que cada cabeça é um mundo, não é? Se cada cabeça é um mundo, esse mundo tem sua cultura, tem seus costumes, tem tudo, assim somos nós. Somos indivíduos, cada um pode trabalhar de entendimento e compreensão. Agora, é preciso que a gente diga às vezes que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é à toa que a palavra de Jesus diz que muitos são chamados. Mas, meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Jesus. Nessa via de luz, envolvidos pelo amor do Mestre Jesus, peçamos a Ele piedade e misericórdia para a humanidade. Peçamos agora todas as falanges do bem, para que amparem a juventude e a infância. Que a nossa querida irmã Isabel, mentora espiritual do grupo da infância do Centro Espírito Irmão Lucas, e todos os mentores espirituais responsáveis pela infância, que elevem as mãos ao Mestre Jesus, pedindo piedade e misericórdia para o futuro dessas crianças, que no ponto mais elevado, a espiritualidade tem a piedade e misericórdia também da nossa juventude, para que não desviem do caminho. Aos pais, amor e pulso forte. Amor e pulso forte. Amor e pulso forte. Porque para o amor não tem época. Para o respeito não tem época. Para a ordem e disciplina não tem época. Então é preciso que a gente tenha coragem de dar limite a quem precisa de limite. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite. Aleluia.